Então, pessoal, boa tarde a todos novamente. Essa semana, na verdade, eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que nós estamos. Primeiramente, nós vamos conversar sobre um projeto novo e também vamos conversar sobre a atividade, né, a referente à atividade da semana passada. A primeira atividade que nós fizemos aí, de modo virtual, né? Então, vejam só, pessoal. Primeiro, a gente vai falar sobre um projeto. E para isso eu vou apresentar para vocês aqui uma tela. E aí a gente vai conversando sobre, tá ok? Então vamos lá. Deixe-me só fazer um negócio aqui. Boa tarde, Bárbara, tudo bem? Então, pessoal, eu apresentando para vocês, na verdade, né, o projeto que nós vamos trabalhar a partir de agora é da Olimpíada Nacional de Ciências, que é a ONC. Esse projeto, na verdade, não é só um projeto do professor de ciências, é um projeto da escola. É um projeto dos professores de geografia, de meio ambiente, de história, de matemática. É o projeto de ciências, obviamente, tá? Então, é assim, no que consiste, né, a ONC, né? Só apresentando para vocês aqui o site. A ONC, na verdade, ela é uma prova que acontece entre os dias 5 e 4 e 2, 5 do 4, né? Perdão, é uma prova que acontece, né, entre os dias 5 e 6 de agosto, e ela tem a primeira fase, né, que acontece nessa data, e a segunda fase é aquela que acontece no dia 3 de setembro, né, 3 do 9. Então, no que consiste, né, a ONC? Eu vou apresentar esse vídeo aqui para vocês, eu vou compartilhar de outra forma, para que vocês possam escutar o vídeo. Então, vejam só, pessoal, fiquem atentos.
Então, pessoal, como vocês puderam perceber, né, esse vídeo aí é um vídeo que retrata, na verdade, uma animação sobre os planetas, né, sobre o nosso sistema solar. E aí, esse vídeo, na verdade, é um vídeo de chamamento para a participação da Olimpíada Nacional de Ciências. É uma Olimpíada que vai envolver aí as disciplinas de geografia, de história, de astronomia, de ciências, né, no caso da nossa matéria. E aí eu convido a vocês, na verdade, se você, para quem tiver interesse, é uma prova muito legal de ser feita, né? Para quem se interessar, né, através dessa prova vocês podem ganhar medalhas, assim como a prova da UBMEC. Só que essa é uma prova específica de ciências, da matéria de ciências. E, e aí vocês, quem se interessar, tá? Fala comigo através do WhatsApp e aí a gente esclarece algumas dúvidas. Não, a prova não é não, Bárbara, difícil. É com os conteúdos que nós estudamos, tá? Por exemplo, a gente que é do nono ano, a prova vem específica dos assuntos do nono ano. E aí, entendeu? Então, pessoal, quem tiver interesse em participar, tá? É só falar comigo que a gente vai desenrolando essa questão, tá? Vai aprendendo ao longo do tempo. A gente também tem um grupo no WhatsApp para estar atendendo vocês e as dúvidas, para estar auxiliando. Enfim, pessoal, essa é uma oportunidade muito grande para vocês que gostam de ciências, gostam de geografia, de estar aprendendo um pouco mais sobre essas matérias, aprendendo mais um pouco sobre o nosso cotidiano. E aí vocês se perguntam, mas para que, professor? Eu vou fazer uma Olimpíada dessa, né? Mais trabalho, mais tempo, eu não gosto muito de estudar. Então, assim, pessoal, é um convite que eu faço a vocês. Ninguém aqui é obrigado a participar, mas obviamente que se vocês tomarem iniciativa, boa tarde, Liz. Obviamente que se vocês tomarem iniciativa para participarem, eu vou ficar muito feliz, a escola vai ficar muito feliz. Além do mais, da possibilidade, né, de vocês conseguirem coisas para a vida de vocês através da realização dessa disciplina. Bárbara, a priori, a prova ela será online. Mas aí você vai ter todo o suporte da gente, assim como os demais, vai ter todo o suporte da gente, nós professores da escola, para estar realizando essa prova, tá certo? Então, pessoal, sem mais delongas, tá? A gente vai conversar um pouco hoje sobre o resultado da atividade referente, né, à semana passada sobre constituição da matéria. Eu quero que vocês confirmem para mim, por favor, se vocês estão vendo que eu estou compartilhando uma tela. E aí, pessoal, vocês estão vendo que eu estou compartilhando uma tela? Sim. Maravilha. Então, pessoal, antes de mais nada, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. Uma pergunta muito importante para poder a gente continuar com o assunto. Quais foram, alguém saberia me dizer, quais são as duas leis ponderais que nós viemos estudando durante esse tempo? Alguém saberia me dizer? Ninguém, pessoal? Ninguém lembra das leis ponderais que nós vimos estudando ao longo dessas últimas semanas? Ok, então vamos retornar aqui para poder vocês entenderem melhor. Então, vejam bem, pessoal, a gente viu que durante muito tempo alguns filósofos, né, alguns pensadores, entre eles aqueles que vocês já conhecem, que eu já citei, Demócrito e Leucipo, eles se preocupavam do que forma a natureza, né?
de acordo com a ciência, né? Qual é a ideia da formação da natureza, certo? E esse é o foco, esse é o nosso foco, né? Entender o que é que forma as coisas, do ponto de vista da ciência, né? O que é que forma as coisas. E aí, pessoal, a gente viu que existiram duas leis, que nós chamamos de leis ponderais, que deram o pontapé inicial para a compreensão sobre essa constituição da matéria. As leis ponderais, pessoal, eles são chamados assim porque ponderar, a palavra ponderar, significa medir. Então, leis ponderais são leis que foram criadas a partir de medições. A partir de medições de quê? De temperatura, a partir da medição de peso, a partir da medição de altura, enfim. São coisas que nós podemos mensurar, podemos medir, quantificar, certo? E aí a primeira lei é a chamada Lei de Lavoisier, ou chamada Lei de Conservação das Massas, e que vão nos dizer que na natureza nada se cria. Liz, mando sim, viu? O código da sala. Eu vou mandar quando eu publicar a atividade no Google Sala de Aula. Eu mando no grupo. Então, vejam bem, pessoal. A primeira lei ponderal que surgiu foi a lei de Lavoisier, que a gente chama também de lei de conservação das massas, que nos diz que nada na natureza se cria, nada se perde, tudo vai se transformar. E aí, se nós pegarmos, por exemplo, um lápis e juntar com mais dois lápis, vão existir, na verdade, três lápis. Isso aqui, pessoal, sempre vai ser verdadeiro. Por isso que ele é considerado uma lei. Agora, imaginem só que a gente, por exemplo, junte 10 gramas de sal de cozinha, e junte 10 gramas de açúcar. No final, vocês não concordam comigo que vão existir 20 gramas de sal misturados em 20 gramas. Vão existir, na verdade, 20 gramas de sal e açúcar juntos? Vocês concordam com isso, pessoal? Sim. Pronto, maravilha. E aí, essa lei, né, essa ideia de se a gente juntar 10 gramas de NaCl, que é o sal de cozinha, mais 10 gramas de açúcar, e no final ter 20 gramas de sal e açúcar, vai ser gerida por a lei de Proust, como vocês podem ver, tá? Que é chamada de lei das proporções constantes. E aí, essas leis, pessoal, surgiram diante de alguns experimentos que foram realizados por meio de objetivos, por meio de certos objetos, tais como as balanças, recipientes fechados e outros. O ponto-chave, pessoal, para a gente começar a entender a importância dessas leis, é que na época de lá de Demócrito e Leucipo, não se existia a capacidade de pesar alguma coisa, como agora na criação das leis ponderais. E aí, com essa criação das leis ponderais, nós já podemos quantificar as coisas, medir, por exemplo, dizer quanto pesa um celular. Apesar de que na época do surgimento dessas leis não existia um celular. Mas a ideia é essa. A ideia é porque essas leis ponderais, justamente, elas levam em consideração a massa das coisas, o peso das coisas. E aí, pessoal, essas leis deram origem ao que nós vamos chamar da primeira teoria atômica. Uma teoria atômica, pessoal, é uma teoria que serve para explicar o átomo e seu comportamento. E é por meio dela que explicamos os fenômenos existentes na natureza. E aí nós vamos ver, né, no decorrer das semanas, algumas atividades, algumas teorias propostas para o átomo, né? A primeira teoria que nós vamos ver é a de Dalton. E depois nós vamos seguir até passando pela teoria atômica de Thomson, Rutherford e Bohr. Mas aí no que consiste, né, essa teoria atômica de Dalton? Dalton ele se baseou nas leis ponderais, ou seja, na lei de Lavoisier e na lei de Proust. Nas leis ponderais e definiu esses 4 postulados aqui, que nós já conversamos, tá? E aí Dalton ele vai descrever o átomo com base nos dados experimentais de Lavoisier e Proust. E assim ele vai propor que o modelo do átomo, né, que nós já vimos que o átomo ele é a menor parte da matéria, aquilo que constitui a matéria, Dalton vai representar esse átomo, né, como se fosse uma bola de bilhar.
E aí, pessoal, uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Lembra que a gente conversou? Eu preciso que vocês participem agora. Quem se sentir à vontade, né, para me responder. Lembra que a gente conversou que o átomo, ele é muito pequeno? Liz, Bárbara, Wesley, Milene. Lembra que a gente conversou? Lembro. Tá, então vocês me digam aí. Como é que pode uma coisa tão pequena, na verdade, ter uma representação chamada como bola de bilhar? Como é que eu posso chamar o átomo de uma bola de bilhar se o átomo ele é uma coisa tão pequena e a bola de bilhar é, por exemplo, do tamanho da minha mão? Alguém saberia me responder por quê? Liz, Wesley, Demilene, sabe me dizer alguma coisa? Certo. Então vejam só, pessoal. Como eu falei, né? Como a gente já discutiu nas outras aulas, o átomo ele é muito pequeno. Consequentemente, a gente não consegue ver, né? Conforme nós discutimos nas aulas. Nem que eu pegasse o microscópio eletrônico mais tecnológico que a gente tivesse, nós conseguiríamos ver eles. Porque ele é a menor parte da matéria, é aquilo que vai constituir a matéria, na verdade. E aí nós precisamos utilizar de alguns desenhos, de algumas representações no nosso dia a dia, para poder dizer, olha, aquilo dali parece com um átomo. Aquilo dali tem algumas características do átomo. Então, se vocês prestarem atenção, uma bola de bilhar, que é uma bola, na verdade, de sinuca, ela é redonda, esférica, tá? E o átomo tem essas mesmas representações, tem essas mesmas características para Dalton. É por isso que hoje nós representamos, né, essa ideia do átomo na perspectiva de Dalton, como se fosse uma bola de bilhar. É assim, pessoal, eu espero que vocês estejam anotando algumas coisas para depois não esquecer, tá? E aí, pessoal, durante um certo tempo, essa teoria atômica de Dalton ela foi bem aceita. Ela explicava os fenômenos que existiam na natureza. Só que chegou um momento em que houve um experimento conhecido como o experimento com tubo de raios catódicos. No que consiste, na verdade, esse experimento com tubo de raios catódicos? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada que é importante vocês entenderem perfeitamente essa ideia dos raios catódicos. Então vejam só, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. Deixa eu clicar para aparecer o som para vocês. Então, a peça-chave aqui que aconteceu a teoria atômica de Dalton não conseguia explicar com ênfase esse experimento aqui que vocês vão ver agora. No século XIX, inúmeros cientistas pesquisavam o fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Em sua grande maioria, as pesquisas envolviam a aplicação de alta tensão em tubos de vidro preenchidos por gases e providos de terminais em suas extremidades, denominados ânodo e cátodo. Por meio de um amperímetro ligado ao experimento, era possível verificar que, dependendo da pressão no tubo, da distância entre os eletrodos, e da diferença de potencial existente entre eles, os gases conduziam corrente elétrica.
Durante a execução dos experimentos, os cientistas perceberam um fato inesperado. A corrente elétrica era indicada no amperímetro mesmo quando havia somente gás rarefeito dentro do tubo. Querendo descobrir por que esse fenômeno ocorria, no ano de 1875, o físico e químico William Crookes construiu um tubo curvo, produziu certo grau de vácuo em seu interior, e aplicou alta tensão em suas extremidades. Ao fazer isso, ele percebeu que uma determinada região do tubo apresentava uma luminescência esverdeada. Aumentando o vácuo dentro do tubo para um valor em torno de 10 a menos 2, visualizou apenas uma mancha luminosa na parede do tubo oposta ao cátodo. Crookes concluiu que esta luminescência era algum tipo de radiação que partia do terminal negativo, indo em direção ao terminal positivo. Essas radiações foram denominadas de raios catódicos. No entanto, E aí, pessoal, vocês conseguiram observar esse experimento? Certo. Então, vejam só, pessoal, o ponto-chave aqui é porque a primeira teoria atômica de Dalton ele explicava as coisas. Então, explicava por que chovia, porque algumas coisas eram mais pesadas que outras, né? Era devido à proporção dos átomos nas coisas. Só que aí, de repente, o que aconteceu foi que surgiu esse novo experimento. Surgiu esse experimento. Então, existiu esse experimento, que é conhecido como experimento do tubo de raios catódicos, em que percebeu-se que quando ligava uma bateria, né, nesse experimento aqui, dentro desse tubo, que é chamado tubo de Crookes, o que acontecia, na verdade, era que saía uma radiação, um raio, vamos chamar de raio, tá? Do cátodo, e ia seguir em direção ao ânodo, né? E por isso que esse experimento recebe o nome de experimento com tubo de raios catódicos. E aí, pessoal, como explicar, né, esse fenômeno, né? Quais são as características desse fenômeno? Quais as propriedades que esse novo experimento ele apresentava? Essa foi a questão que mais foi perguntada lá por volta do século de 1800, né? E aí foi foco de estudos de muitos cientistas. Né? O que é que fazia, né, na verdade, com que existisse um raio dentro de um tubo, que quando a gente ligava na bateria, né, essa radiação acontecia, né? Como explicar esse fenômeno? E aí, esse fenômeno, na verdade, ele teve a sua explicação com um cientista chamado Joseph John Thomson, ou J.J. Thomson. Né? O que aconteceu, né? Durante muito tempo, esse experimento com tubo de raios catódicos intrigou muitos cientistas, pois não se sabia qual fenômeno estava ocorrendo ali. Era algo totalmente novo. Assim, muitos experimentos foram feitos para tentar explicar. Porque a gente sabia, né, o que se sabia até a época, né? Que existia um raio que seguia do cátodo para o ânodo. Esse experimento, pessoal, ele intrigou os cientistas por volta de 100 anos. Foi quando J.J. Thomson resolveu brincar um pouco, né, com esse experimento. Ou seja, resolveu fazer novamente vários experimentos a fim de comprovar, né, qual era a propriedade daquela radiação. E aí, ele descobriu que esse tipo de radiação que acontecia dentro do tubo de raios catódicos, na verdade, era uma radiação que saía do cátodo e ia em direção ao ânodo, como a gente viu aqui, ó, do cátodo e ia em direção ao ânodo, só que não era qualquer direção, era em linha reta, como vocês podem ver aqui nessa imagem. E aí, outra coisa que ele fez também, que ele conseguiu fazer, na verdade, fazer com que essa radiação ela sofresse o que nós chamamos de deflexão. Então, o que é deflexão? Vamos supor que a radiação está aqui, ó, e do nada ela sobe. Ó. Vocês estão acompanhando aí, ó? Eu estou desenhando aqui. Sim.
Pronto. Então, o que Thomson conseguiu fazer, na verdade, foi impedir que esse raio continuasse aqui, ó, em linha reta, e fosse para as extremidades do tubo. E como é que ele fez isso, né? Eis a pergunta, né? Como foi que ele fez isso? A Thomson, ele aplicou um campo eletromagnético, tá? Aqui, ao redor, junto do tubo. E aí o que aconteceu foi que ele conseguiu desviar essa radiação. E aí, pessoal, qual é a ideia, né, desse desvio? É justamente como é que acontece. Não sei se vocês estão vendo aqui na imagem, essa deflexão do raio, ela acontece justamente por conta da aplicação desse campo eletromagnético. Mas, professor, o que é um campo eletromagnético? É um campo que apresenta carga positiva e carga negativa. E aí, qual é a charada disso tudo? Para poder a gente entender essa situação aqui que aconteceu, nós precisamos entender a lei da atração e repulsão das cargas. E aí, quando duas cargas de mesmo valor se aproximam, elas vão se repelir. Carga positiva com carga positiva, elas vão se repelir, não vão se unir. Quando duas cargas de valores diferentes se aproximam, elas se atraem. Por exemplo, uma carga positiva com uma carga negativa, elas vão se atrair. E isso vai valer tanto para as cargas positivas, para as cargas negativas. Então, pessoal, o que foi que aconteceu aqui? Se vocês observarem nessa imagem, vocês não conseguem ver que esse tubo, ele está, na verdade, com essa radiação subindo um pouco, não é? Vocês não conseguem perceber aí na imagem que essa radiação está subindo? Sim. Conseguem mesmo, pessoal? Sim. Pronto. Então, se nós repararmos, né, o cara está aqui aplicando um campo eletromagnético, que é constituído de partículas positivas e negativas. Se a gente levar em consideração essa imagem aqui, o que está acontecendo? Repulsão ou atração das cargas? O que vocês acham aí? E aí, pessoal, alguém tem um palpite? Repulsão ou atração? Essas cargas aqui, levando em consideração Repulsão, professor. repulsão. Quem foi que falou? Milene. É isso aí, pessoal. A Milene falou corretamente. Está acontecendo uma repulsão. As cargas, elas estão se repelindo, estão se anulando, estão se distanciando. E qual é a lógica disso, né? O que é que aconteceu aqui? Um campo eletromagnético, pessoal, elas sempre tem dois lados. Um lado do campo positivo, um lado do campo negativo. A parte que esse cara aqui, ela está aproximando desse tubo, dessa radiação, é a parte negativa. Por isso que está acontecendo essa repulsão. Logo, se a parte que ele está aplicando aqui é uma parte negativa e ocorre a repulsão das cargas iguais, se a parte que ele está aproximando aqui do tubo é negativa, que tipo de carga? É positiva ou negativa que acontece dentro dessa radiação? Positiva. Tem certeza que é positiva? Se elas estão se repelindo, elas não vão ser iguais? Negativo. Ela vai ser negativa, porque o que o cara está aproximando aqui é um campo eletromagnético com carga negativa. E aí, como as cargas elas se repelem, logo, a carga também que está aqui dentro, ela vai ser negativa. Então, foi assim que Thomson conseguiu fazer o que nós chamamos de deflexão do raio, uma alteração do curso do raio, da posição desse raio, tá? E aí, levando em consideração essa presença de cargas nos átomos, Thomson propôs o seguinte: deve existir algo menor que o átomo, pois ela é constituída de algo que permite esse fenômeno, ou seja, deve existir esse algo, que nós chamamos de cargas,
presente nos átomos, né? Já que as coisas são constituídas de átomos, e ao qual ele deu o nome de corpúsculos negativos, que hoje nós conhecemos como elétrons. E aí o modelo proposto por Dalton não pode ser mais uma esfera maciça e indivisível, porque antes Dalton não acreditava na presença de cargas, mas agora existe algo menor que o átomo, portanto o átomo ele não é mais indivisível, ele é divisível. E agora ele passa a ter um componente a mais que vive incrustado em sua massa. E aí o que foi que Thomson, né, resolveu dizer? Já que existe algo menor que o átomo, logo o átomo é divisível. Além disso, como de acordo com a lei de atração e repulsão das cargas, não permite que as cargas elétricas iguais se aproximem, teremos um átomo esférico e neles estarão encostados esses corpúsculos negativos. Então, o que o Thomson, na verdade, ele propôs? Que a radiação, esse tubo de raios catódicos, seriam formados por átomos que tinham esses corpúsculos negativos, possuíam esses corpúsculos negativos. E aí, como o átomo ele não pode ser somente negativo, porque senão vai haver a repulsão dos átomos, o átomo ele seria representado como uma esfera maciça, igual o que o Dalton falou, só que ela seria uma esfera maciça e estariam, né, grudados nela os elétrons, os corpúsculos negativos. Pessoal, até aqui, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Eu espero que vocês tenham entendido a lógica, tá? E isso é muito importante, porque se vocês não entenderem a lógica desse assunto, a gente não consegue prosseguir, tá? Nos próximos assuntos. E aí, pessoal, foi feita, na verdade, uma tarefa, foi pedida, na verdade, uma tarefa de casa para vocês. Alguém aqui que esteja na sala não conseguiu fazer? Eu ainda não consegui fazer, não, professor. Eu fiz as outras. Eu tô tentando fazer as outras. Aí deu uma olhadinha e não consegui, não. Certo. Depois você entra em contato comigo no WhatsApp, tá certo? Tá certo. Então, pessoal, vejam só. Diante do que estudamos até agora sobre a constituição da matéria, a tarefa será pensar um pouco sobre essas teorias em nosso mundo. E aí, a primeira coisa que eu pedi para vocês fazerem foi representar como fica organizado o raio catódico, ou seja, essa radiação aqui, pessoal, essa radiação, de acordo com esse modelo de Thomson. E o que é representar, professor? Nós utilizamos a representação no nosso mundo, né, nesse mundo real, para desenhar uma coisa que nós não conseguimos ver, como, por exemplo, os átomos. Então, o que vocês precisariam fazer era desenhar esse experimento, e aí, no lugar da radiação, vocês utilizariam o modelo atômico proposto por Thomson, né? E aí, a segunda tarefinha era construir inicialmente a representação de como fica organizada as moléculas da água em duas etapas. A primeira etapa seria antes do congelamento, e a segunda depois do congelamento. E aí pensar também o que faz com que os átomos estejam unidos, como na molécula de água. E aí eu deixei um recado aqui para vocês. Atenção. Quando representamos algo, estamos fazendo um desenho como se fosse uma reprodução fiel das coisas. Então, pessoal, imaginem que vocês estejam fazendo uma árvore. Vocês vão fazer uma árvore sem folhas. Eu acho que não tem lógica, né, pessoal? A gente fazer uma árvore sem folhas. Pois bem, assim como não tem lógica, já que a gente sabe que o átomo ele tem carga negativa, ele tem esses corpúsculos negativos, não tem lógica a gente pegar, né, simplesmente essa radiação aqui, ó, esse experimento que foi feito, e desenhá-lo no nosso caderno. Não tem lógica, porque aqui está representando a radiação no mundo real. E quando nós representamos, nós estamos, na verdade, desenhando o que acontece
no nível atômico, no nível em que a gente não observa. Então, de fato, né, como é que os átomos eles estão organizados aqui nessa radiação? Como é que eles se unem? Como é que eles estão, né? Essa era a proposta da atividade, tá? E aí, pessoal, essa ideia, na verdade, somente um aluno, dentre as minhas 3 turmas de nono ano, ele conseguiu representar como que acontecia. Não sei se vocês estão vendo, mas vocês estão vendo que tem aqui, né? Estão vendo que esse aqui é o tubo de raios catódicos. Sim. Pois bem, tá vendo? Existe uma radiação aqui dentro do tubo, e essa radiação, ó, ela tem partículas negativas, elas foram representadas a partir de partículas negativas. E aí, se vocês prestarem atenção, o aluno identificou essa parte negativa de cima e essa parte positiva, e aí essa radiação, ela está indo direto para a parte positiva, o que está, de certa forma, correto, tá certo? Então, quando a gente fala de representar o átomo, de representar as coisas, é uma cópia fiel. Eu pediria aqui, ó, representar como fica organizado o raio catódico, ou seja, a radiação que está dentro do tubo, com base no modelo atômico de Thomson. Foi o que o aluno fez. Ele desenhou esse tubo de raios catódicos, a gente vê a radiação e vê, né, que esses raios, eles ficam organizados, né, eles, na verdade, são defletidos por conta dessa aproximação de cargas. E aí, pessoal, teve muita gente que achou que estaria correto colocando esse tipo de imagem aqui. Só alertando, pessoal, como eu já fiz isso, vou alertar novamente. Não adianta vocês pegarem um conteúdo da internet e jogar lá achando que vai estar acertando. O que eu quero que vocês tentem fazer é o que vocês entenderam, mesmo que não tenha entendido nada. E aí, se não entendeu nada, tem que vir falar comigo, para a gente discutir um pouco, para a gente conversar um pouco. Então, quando vocês forem fazer atividade, não coloquem, por favor, um print ou uma resposta simplesmente da internet, porque não vai valer de nada. Além de não explicar para mim as coisas, não vai ter não vai ter um sentido. E aí, pessoal, qual é a tarefa de vocês a partir de agora? Né? Eu vou disponibilizar para vocês, assim quando a gente sair daqui, um vídeo que se chama História da Radioatividade. Tá? Esse vídeo, na verdade, ele vai trazer para vocês um novo questionamento. Porque após a gente descobrir um pouco, né, que existia a radiação dentro do tubo de raios catódicos, a ideia do átomo de Thomson ela não durou muito tempo, porque existiu justamente essa história da radioatividade. E aí vocês vão assistir, ainda hoje, se possível, esse experimento, tá? Que eu vou disponibilizar no Google Sala para vocês. Referente, novamente, a vocês se representarem as coisas, tá? E eu vou passar todas as orientações através do Google Sala de Aula, tá certo? Pessoal, existe alguma dúvida com relação à aula de hoje? Vocês querem fazer alguma pergunta? Se não vão fazer, eu peço por gentileza que vocês coloquem o nome completo de vocês aqui para eu registrar a frequência da aula de hoje. Tá, ok. Pessoal, eu agradeço a participação de vocês.
mais uma vez, tá? E aí eu vou deixar tudo esclarecidozinho lá no Google Sala de Aula.